Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar hoje a doutora Flávia Helena Fidelis. Vocês sabem que nós convidamos sempre pessoal preparado, muito preparado, que sabe o que faz, sabe o que fala, mas mais do que os preparos acadêmicos, nós trazemos sempre pessoas que têm um coração enorme. Então, a Flávia hoje vai falar de um tema que eu, Paola, considero muito, muito importante e que eu espero que você aproveite ao máximo. Então, eu não vou apresentar muito ela, ela vai se apresentar, vocês vão conhecer, mas eu já adianto que ela é craque, top de linha. Então, bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Paola. Eu fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu tenho um super orgulho do trabalho que você faz, viu? Do seu empenho, eu te falei sobre isso, né? Então, é um enorme prazer participar dessa aula, viu? Obrigada. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre diretivas antecipadas de vontade, né? Que a gente acha que é um tema pequeno, mas na verdade é um tema extenso, porque ele envolve tanta coisa a ser discutida que envolve, por exemplo, bioética, que envolve relacionamento de equipe, que envolve comunicação. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas e vou tentar pincelar um pouquinho para vocês sobre legislação também. Paula, acho que parou de projetar. Aí, pode passar. Então, primeiramente, eu queria trazer uma reflexão para vocês, tá? Através dessa frase aí. A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos do outro lugar. Pode passar, Paulo. Pode passar. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês refletissem, não, volta um, por favor, é sobre vocês já pensaram sobre suas diretivas antecipadas de vontade? Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, uma pessoa que está com câncer metastático, numa fase terminal de vida, ele tem que pensar sobre isso, né? Mas a gente não pode deixar de refletir que qualquer um de nós pode precisar disso em qualquer momento da sua vida. A gente pode sair aqui para fazer alguma coisa no shopping, sofrer um acidente de carro e ficar, por exemplo, com um dano cerebral irreversível grave, né? Então, mesmo que a gente não consiga, né, a maioria das pessoas não consegue realmente, né, nem nós paliativistas, muitos de nós não temos definidos nossas diretivas, porque isso depende de uma reflexão muito profunda sobre morte, sobre vida, quando você não está, né, diante de um adoecimento. É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? E pensar não significa ficar. Muita gente acha que pensar sobre sua própria morte e pensar sobre a sua diretiva é viver triste. Não é. É possível a gente ir lá, igual eu representei por essa figura, abrir a janela do que a gente quer ver ali naquela realidade que muitas vezes nos amedronta ou que muitas vezes nos deixa tristes, pensar um pouco sobre aquilo, fechar a janela e voltar para a nossa vida do dia a dia. Eu acho que todo mundo deveria pensar um pouquinho sobre isso. Eu brinquei com meu marido, né, quando eu fiz a minha pós de paliativo e aprendi sobre diretiva antecipada, que a minha única diretiva que eu gostaria de passar para ele é que quando eu não conseguisse mais sorrir, eu gostaria realmente de que a minha vida terminasse. Então, acho que é para a gente refletir um pouquinho aí primeiro na gente também, né? E como a gente está, principalmente com relação a emoções e sentimentos, quando a gente pensa sobre isso. Pode passar, Paulo. Eu vou falar alguns conceitos básicos antes de falar um pouquinho de legislação, né? Para a gente poder entender um pouco. Esse iceberg aí, ele representa, na verdade, uma família, não só um doente, diante de uma doença que ameaça a vida dele. Muitas vezes, o que a gente consegue enxergar nesse doente ou nessa família
é uma coisa muito superficial, sobretudo se a gente tem poucos encontros com essa família e esse paciente. É preciso saber que por trás daquilo que a gente vê ali, existe um montão de coisas que a gente precisa descobrir para a gente saber como abordar determinados temas, como esse que a gente está discutindo hoje, que é a diretiva, que é um tópico, assim, na minha opinião, dentro do cuidado paliativo, dos mais difíceis. É, poucos pacientes a gente consegue, né, poucas famílias e poucos pacientes, a gente consegue abordar de forma assim ideal a prática, né, das diretivas antecipadas. Porque, como eu já falei anteriormente, se é muito difícil para nós, que somos profissionais de saúde, se é muito difícil para nós, que somos profissionais de saúde, pensar e refletir sobre a nossa própria morte, para os pacientes e familiares também, né? Então, é importante a gente ter essa consciência para saber que, às vezes, o momento que a gente quer falar sobre aquilo não é o momento que aquela família vai estar preparada para falar, que é essa figura número dois, aquela família que está destruída, né? Que tá, ela representa isso aí, essa família toda fragmentada diante, por exemplo, de uma notícia muito ruim, e que mesmo que a gente tenha uma urgência de falar sobre previsibilidade das coisas, sobre diretiva antecipada, muitas vezes a gente não pode falar, porque às vezes é um momento ruim para aquela família e para aquele paciente. E uma coisa que a gente precisa saber também é que desculpa que eu errei, é quanto maior a noção da perda, maior é o medo. Então, quando a gente começa a entrar em assuntos que são muito sensíveis, por exemplo, como não entubar um paciente ou não reanimar um paciente, isso aí dá uma noção de perda muito grande, porque isso aproxima muito aquela situação da morte em si. Então, a gente gera muito medo, gera muita angústia. Então, a gente tem que saber disso antes da gente abordar a respeito de diretivas. Pode passar. Outro conceito básico que todo mundo precisa ter, né, ao refletir sobre diretivas, é o conceito de doença instável, que tudo pode mudar, né? Uma doença que ameaça a vida daquele paciente, ela, as coisas podem mudar de um dia para o outro, né? Não é uma árvore forte e firme, não, é um lápis em pé mesmo. E a gente tem que ter essa consciência para saber, porque às vezes discutir diretiva antecipada é uma coisa diária, principalmente para pacientes que estão no hospital, por exemplo, né? Então a gente tem que retornar naquela discussão, voltar, né? E conversar e explicar novamente, e isso é dinâmico. Assim como o paciente muda, aquela diretiva também pode mudar. Pode passar. Não vou falar de luto, né? Não é o tema da nossa aula aqui. É, o paciente e a sua família, né, que estão diante de uma doença grave, esse é o modelo mais bem aceito, né, a respeito, né, de como que acontece o enfrentamento do luto, que é o modelo dual do luto, onde aquela família e aquele paciente oscilam entre o polo da esperança, né, e o polo realmente que possibilita ele a ver a perda e a realidade. E isso é muitíssimo importante para a gente, porque na grande maioria das vezes, quando a gente consegue falar sobre conceitos que são importantes de diretiva, é o momento quando a gente está com o paciente num momento de esperança, que é quando ele consegue olhar mais tranquilo e com mais facilidade para aquelas coisas que ele tem tanto medo. Quando ele está no polo do desespero, no polo da fuga, né? Ele não consegue enxergar muito bem. Por isso que eu marquei aí, ó, que diante de um processo de luto, o paciente ele passa por conflitos com crenças que são pessoais dele. Então, às vezes, se ele está num momento de muito desespero, ou com as emoções muito abaladas, ele não vai conseguir ter clareza para poder pensar sobre todas as outras coisas. Então, é muito importante a gente compreender que esse paciente oscila de um polo a outro para escolher qual que é o momento mais adequado de colocar assuntos relacionados às diretivas. Pode passar. Outro conceito muito importante, né, que a gente precisa conversar, e eu falei isso, né, na última aula que a gente teve junto aí com a Paola, e é muito importante, porque isso está no cerne, né, de cuidado, do cuidado paliativo bem feito, é aprender a se comunicar. Mas mais do que aprender a se comunicar, é aprender a se conectar com aquele paciente, né?
Aquele paciente só vai conseguir absorver, entender com clareza e refletir sobre aquilo que você está falando se ele confia em você. E para que ele confie em você, você precisa estar conectado com ele. Também não vamos falar sobre comunicação e conectar, mas isso também é um conceito importante para a gente entender sobre essas conversas tão difíceis relacionadas às diretivas. Pode passar. Uma coisa que é muito importante a gente saber também é que todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Um exemplo muito claro que a gente pode dar sobre isso, né? É, por exemplo, o tema mais polêmico que existe aí, né, relacionado à diretiva, que é a extubação paliativa, né? A extubação paliativa é muito polêmico e, na minha opinião, uma das coisas que mais contribui para que isso seja tão difícil na prática hoje é porque a maioria das pessoas que trabalham no CTI tem pouco ou quase nenhum conhecimento a respeito disso, né? Os próprios profissionais de saúde que estão lá envolvidos, quando a gente fala em desligar um aparelho ou quando a gente fala em retirar medidas, que geralmente é mais difícil do que não introduzir medidas. Quando a gente fala em retirar medidas, muitos profissionais que estão ali envolvidos com o paciente na beira-leito, eles não têm conhecimento nenhum a respeito disso. E às vezes eles vêm com as suas crenças e às vezes passam essas crenças de forma errônea para aquela família que está ali, né? Que a gente precisa decidir, às vezes, com ela, porque às vezes o paciente está com um nível de consciência que não permite isso, né? Então, todo mundo falar a mesma língua através do treinamento adequado da equipe, através das reuniões que a gente faz e discute os casos, para que esteja todo mundo alinhado, é muito importante também. Vou te passar. Bom, como eu falei no início, né, a gente não tem como, né, não falar em diretiva antecipada sem falar em bioética e autonomia, né? As discussões, na verdade, de diretivas antecipadas, de autonomia, de bioética, elas são recentes, né? Olha aí para vocês verem, em 1973 foi quando foi relatado, né, nos Estados Unidos, a primeira recusa de tratamento de uma paciente, né? Antes disso, surgiu o termo de consentimento. O termo de consentimento é o que a maioria de vocês vê acontecer, por exemplo, quando o paciente chega no hospital, vai ser internado, ele assina um termo de consentimento de possíveis coisas que podem acontecer com ele naquela internação, por exemplo. A diretiva antecipada, ela antecede isso. Você discute coisas que podem não acontecer com aquele paciente, né? Então, são discussões realmente que vêm acontecendo recentemente, que ainda precisam, a gente precisa ainda de ter muita evidência científica, apesar da gente já ter muita coisa, e precisamos mais do que isso, que eu falei, ensinar as pessoas sobre isso, né? Que a maioria das pessoas não conhece. Pode passar. De legislação, eu vou falar pouco de legislação aqui, acho que senão ficaria uma aula muito extensa, né, para a gente discutir um pouquinho no final também as dúvidas, mas varia muito, né, de acordo com os países, né? Existem países que a gente tem o suicídio assistido, onde a questão da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia já estão muito bem discutidas e muito bem legisladas, né? Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro aí seguirem aí no Instagram a Luciana Dadalto. A Luciana Dadalto, ela é uma advogada que estuda muito cuidado paliativo e legislação relacionada a essas questões de fim de vida. E ela é mineira e ela tem muitas reflexões bem interessantes a respeito disso daí. Pode passar. Também não vou ficar falando muito sobre esses conceitos, né? Mas uma pincelada é importante, porque todo mundo pergunta, né, sobre isso, principalmente as famílias, porque acabou que os termos eles ganharam muita evidência aí no início das discussões de cuidado paliativo. Mas essa curva aí que está representada na figura, essa linha mais fininha vermelha aí, ela representa, né, a evolução natural
da morte, do adoecer e da morte de um paciente de cuidado paliativo que tem câncer. O paciente ele vai caindo brevemente, caindo lentamente a sua funcionalidade, que é essa primeira linha que vocês verem mais horizontalizada aí, que vocês estão conseguindo ver. Depois, quando a funcionalidade cai, ela cai rapidamente e quando o paciente chega lá embaixo na linha, é quando ele morreu. Então, a morte é nesse ponto final aí da linha, né? A eutanásia, o conceito eutanásia, que é essa primeira seta vermelha aí, é quando a gente antecipa isso, por qualquer motivo que seja, né? Ou por um motivo relacionado a uma decisão da equipe de saúde, ou por um motivo relacionado a um desejo do doente. A ortotanásia, que é a segunda figura, é quando você, na verdade, faz o correto, que é conduz o paciente até a morte da maneira correta. E a distanásia é quando você prolonga esse momento, que é quando ele deveria morrer, e a gente prolonga isso muitas vezes à base de sofrimento. Pode passar. Então, o que, que é, né? Eu achei legal colocar alguns termos mesmo, porque como a Paula falou que essa aula ia ficar gravada, para a gente poder também conseguir registrar isso um pouco, né? Diretiva antecipada de vontade, de acordo com esse autor aí, ó, são instruções escritas realizadas pelo paciente maior de idade, com autonomia e capacidade de decisão preservadas sobre como devem ser tomadas decisões de tratamento médico quando esta pessoa não tiver mais condições para tal. Maior que 18 anos, né? Porque isso aí, no nosso país, né? O menor de idade, ele não é judicialmente capaz de decidir sobre isso. Mas é muito legal ver, né, o que vem acontecendo aí dentro das discussões de cuidado paliativo, é que apesar da gente ter esse número de 18 anos, hoje em dia a gente discute muito autonomia e diretivas antecipadas em pediatria. Agora mesmo a Paula perguntou do congresso que eu voltei, a gente teve uma aula sobre isso, né? Da importância da gente valorizar aquele indivíduo menor do que 18 anos como um ser capaz de, pelo menos, nos auxiliar na nossa tomada de decisões. E como que a gente consegue fazer isso? Ouvindo e explicando para aquela criança o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente é, explica detalhes, explica coisas para os pais ou para os familiares, né? E a gente considera a criança como um ser que não precisa de participar disso. E principalmente crianças maiores, né? Elas têm total capacidade de participar dessas discussões. Eu vejo a Paula contando, né? Algumas coisas que aconteceram na trajetória deles, né? E eu acho que eles o tempo inteiro houve um compartilhamento aí de decisões, né? Pode passar. Bom, de resolução do Conselho Federal de Medicina, nós temos algumas coisas, as pessoas sempre pensam nisso, né? Ai, o que, que eu tenho que fazer? Porque isso pode ter uma implicação legal para mim. Ah, eu vou ser processado. Na minha opinião, assim, isso é um medo que ninguém deveria ter quando a gente consegue fazer a coisa da maneira correta. Da maneira correta é conversando, explicando, orientando e principalmente registrando, né? A gente precisa registrar muito bem nos prontuários todas essas etapas. Eu vou explicar um pouquinho sobre as etapas no prontuário do nosso paciente. Se a gente conseguir fazer isso, a probabilidade disso dar um problema jurídico, né, é muito pequena, na minha opinião, tá? Mas vamos lá, né? O que o Conselho de Medicina fala a respeito de diretivas antecipadas? Definir diretrizes antecipadas de vontade como um conjunto de desejos prévia e expressamente manifestos pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Por que a gente tende a desejar que o paciente expresse a sua vontade? Por alguns motivos, né? Primeiro, porque ele é o sujeito principal, né? Que está envolvido com aquilo, né? Que é o processo dele de adoecer e morrer. Então, é desejável que ele decida sobre isso, isso é autonomia
Eu falo muito com as famílias quando eu estou conversando sobre esse assunto, que a gente, muitas coisas a doença tira do paciente, mas nós não podemos tirar a sua autonomia de decidir sobre o que ele quer sobre ele. E essa decisão do que ele quer sobre ele, ela não precisa chegar lá no ser entubado ou não ser entubado. Ela pode já chegar no se ele quer comer ou se ele não quer comer, né? Se ele quer ficar deitado na cama o dia todo, ou se ele quer ir passear no parque, né? Porque ele precisa reagir, né? Então, a gente sempre tem que tentar é, possibilitar o nosso paciente que faça essas escolhas. No artigo 2, nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de se expressar de maneira livre e independente de suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas de vontade. Se ele tiver elas antes, né, gente? Se ele não tiver, nós vamos falar a seguir. Pode passar. Então, parágrafo 1. Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Isso é importante, porque às vezes não está escrito essa diretiva antecipada. Às vezes foi uma diretiva antecipada de forma verbal, que o paciente às vezes conversa com um familiar, né? Então, a gente estimula muito a quebra da conspiração do silêncio, que possibilita os familiares conversarem entre eles a respeito do processo do adoecimento, porque às vezes numa dessas conversas o paciente fala alguma coisa para o familiar, e isso pode ser considerado como uma diretiva antecipada. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante legal, caso em sua análise as mesmas estejam em desacordo com o Código de Ética Médica. Isso acontece muito, por exemplo, quando você não tem a opinião do paciente e você vai ouvir a opinião dos familiares. E aí a opinião dos familiares, às vezes tem assuntos que são assim muito sensíveis que estão relacionados e que a gente consegue descobrir, né, através é, de muita conversa, por exemplo, assuntos relacionados à herança, assuntos relacionados a questões financeiras, geralmente são bem polêmicos, né? Então a gente precisa também sempre agir com ética na hora da gente decidir essas coisas. A gente tem uma paciente lá na clínica que é muito interessante, porque a familiar dela, ela demonstra várias vezes a preocupação do que vai acontecer com a herança da paciente quando ela se for. E, e ela já falou isso para a equipe de saúde algumas vezes. E a gente foi conversar com a paciente, eu fui conversar com a paciente sobre isso, e o direcionamento que ela me deu foi um direcionamento completamente diferente do que o familiar desejava. Então, eu estimulei essa paciente a, nesse momento, enquanto ela está bem, ela tentar procurar, né, um cartório para tentar oficializar isso. Porque se isso for acontecer, independente do desejo dela, quando ela se for, pode não representar o que ela realmente deseja, né? Parágrafo 3, que é muito importante, que as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. Por isso que é muito importante a gente permitir ao nosso paciente que converse com a gente sobre isso. Mesmo que a família relute nisso, eu sempre tenho um momento que é exclusivo do paciente comigo, sem a presença dos familiares. Nesse momento, eu pergunto se ele quer conversar com alguma coisa comigo, se ele está com alguma dúvida, se ele gostaria de me perguntar alguma coisa. Porque muitas vezes, esses desejos dos familiares, eles acontecem de forma um pouco opressiva mesmo, né? O paciente, ele preocupa tanto com o que o familiar quer, que às vezes ele aceita aquilo para não desagradar um familiar ou para não, né, não criar confusão naquela família, né? Então, de certa forma, a gente é um pouco responsável por, é, não sei se a palavra seria lutar, né? Mas correr atrás do que o nosso paciente deseja.
O médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhe foram diretamente comunicadas para o paciente, né? Isso é importantíssimo, eu já falei, vou ressaltar. E isso serve também, gente, para a informação ir passando, né? Naquela correria, por exemplo, de uma parada cardíaca no ambiente hospitalar, se o plantonista não conseguir chegar no prontuário do paciente, abrir o prontuário ou ver no sistema de uma forma clara, objetiva e fácil o que ele deve fazer, ele não vai fazer. Então, registrar é importantíssimo. Registrar pode ser quando o paciente está no hospital, no prontuário, ou registrar pode ser, o que eu vou falar um pouco mais para frente, que é o plano de cuidado, que é o que a gente tem, né, de registro, é, que a gente faz no prontuário ambulatorial e a gente dá uma cópia para a família e para aquele paciente e orienta que eles levem aquele relatório em qualquer momento que eles precisarem de assistência hospitalar ou que eles forem avaliados por outro médico, porque ali está constando as orientações que a gente já discutiu previamente com aquela família e com aquele familiar. Parágrafo 5. Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas do paciente, não existindo um representante legal e havendo desacordo entre familiares, o médico deverá recorrer ao Comitê de Bioética da instituição ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do hospital, ou ainda ao Conselho Regional e Federal de Medicina para fundamentar sua decisão sobre os conflitos éticos. Quando eu trabalhava no Comitê de Cuidado Paliativo do Hospital Nossa Senhora das Graças, a gente acessou 2 ou 3 vezes o comitê de ética para discutir realmente medidas que a gente precisava fazer e que a gente não conseguia entrar num consenso entre familiares e equipe, principalmente. Pode passar. Bom, o termo, né, testamento vital, que muita gente vê aí, está relacionado às diretivas, e ele é o conceito, né, de forma assim, bem básica mesmo, é quando a diretiva é registrada no cartório. Isso, como eu disse para vocês no início, é bem raro, tá? A gente não está crescendo cada vez mais, na medida que a gente traz, né, mais conhecimento a respeito disso para a população, mas ainda é bem pouco. E o cartório ainda tem aquilo, né? Tem gente, a Luciana da Adalto mesmo, ela brinca que ela já está na terceira ou quarta versão dela de cartório, né? Porque as pessoas mudam e a forma delas verem a doença e o adoecer também muda, né? Então, isso, ao longo da trajetória, esse testamento vital registrado, ele pode ter que ser refeito e revisto algumas vezes. O termo, né, mandato duradouro, que também existe aí esse termo jurídico, é quando o paciente elege um representante, também, né, registrado em cartório, que é alguém em quem confia para que tome decisões sobre seus cuidados médicos, quando este não for mais capaz de tomá-los, respeitando os desejos expressos anteriormente. Então, pode ser uma forma, né? Então, por exemplo, ó, se acontecer alguma coisa comigo, eu gostaria que o meu esposo respondesse por mim sobre todas as questões. Ok, tá? Aí dentro disso eu trago uma reflexão também, né, que isso é fonte de sofrimento para o familiar, né? Toda vez que o paciente consegue legislar sobre o que ele quer que seja feito com ele, e a gente consegue discutir isso antes, e a gente consegue registrar isso antes, isso evita sofrimento do familiar. Principalmente porque hoje a gente não tem pessoas preparadas para discutir sobre isso nos nossos pronto atendimentos, nos nossos hospitais. Então, é muito comum acontecer, os familiares relatam muito, de chegar lá, o paciente passando mal, precisando ser entubado ou não ser entubado, isso nunca foi conversado com a família. O médico do pronto atendimento fala assim para ele: mas você quer que faça tudo ou não? O que quer fazer tudo, né? Então, jogar nas mãos de um familiar extremamente agoniado, extremamente em sofrimento, essa decisão, também é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Entendendo o cuidado paliativo como evitar sofrimento. Então, é o nosso papel tentar. Isso aí, Dri, não é um cardápio, isso mesmo. A gente tem que tentar evitar falar sobre isso naqueles momentos que são os momentos mais angustiantes de mais desespero. A gente tem que tentar fazer isso antes, com calma,
quando a gente pode explicar todos os detalhes relacionados a isso, né? É, entubar ou não entubar, às vezes eu gasto uma consulta inteira explicando o que significa o entubar, né? Para que aquelas pessoas entendam. Então, não pode ser rápido, não. Pode passar. Bom, para quem está aprendendo, né, é importante a gente pegar esses tópicos, que são tópicos assim reflexivos, igual eu falei anteriormente, mas eu acho que sistematizar ajuda também, né? Então, como tem pessoas aqui aprendendo, eu achei legal apresentar para vocês. Isso aí são as etapas da construção de uma diretiva antecipada, de acordo com o Manual de Cuidados Paliativos do Sírio-Libanês. Então, vamos lá. Primeiro, avaliar a capacidade do paciente em tomar decisões. Em pacientes com depressão descompensada, idealmente tratar primeiro. Você pode fazer aquilo que eu falei para vocês. Adiar o momento, adiar o momento de discutir aquela diretiva antecipada, por exemplo, estabilizando o humor de um paciente, para que ele não esteja o efeito depressão ali contribuindo para que ele não consiga pensar claramente sobre aquilo, né? Deve-se perguntar para o paciente se ele quer ser envolvido nos processos de tomada de decisão, ou se ele prefere que a equipe fale com o familiar, se for apropriado. Estimular o paciente a chamar os familiares para conversa. Isso é muito comum, principalmente em pacientes idosos, ou pacientes, às vezes, que têm um nível social um pouco não tão. O paciente com nível de compreensão não tão desenvolvido, né? Não é nem tanto social, quando ele não entende muito bem a respeito da doença. Então, eu pergunto de forma clara, eu falo para o paciente, olha, seu fulano, o senhor gostaria que eu conversasse assuntos relacionados a decisões importantes do seu tratamento diretamente com o senhor ou com o seu familiar? Muitas vezes ele responde, eu prefiro, doutora, que converse com a minha filha. Ok. A partir desse momento, você sabe que vai conversar com aquele outro sujeito. Obter permissão é muito legal, gente. A gente perguntar mesmo. É, eu posso conversar com o senhor neste momento agora, assuntos que são mais delicados relacionados ao desfecho da sua doença, ou relacionados ao que a gente pode enfrentar daqui para frente com relação à sua doença, né? Porque obter permissão é uma forma de você entender aquele paciente que não deseja saber, né? E muitas vezes a gente tem essas discussões, né, que a família chega por trás do paciente e fala assim, não, não quero que conta, não quero que conta, né? Perguntar se a gente pode para o paciente resolve muito fácil esse problema, né? Estabelecer o ponto de início, checar o entendimento do paciente e seus familiares sobre sua doença e trazer todos para a mesma página, isto é, uniformizar as informações de maneira que todos entendam o momento atual. Isso aí é bem difícil, porque o processo do luto ele é bem diferente para cada uma das pessoas, né? Mas em termos de como a doença está naquele momento, é importante. Por isso que, às vezes, a gente estimula tanto que chamem a gente do cuidado paliativo nas etapas anteriores do adoecimento, e não lá quando o paciente já está muito próximo do fim de vida, né? E é um pouco isso, assim, para a gente poder estar todo mundo entendendo cada uma das fases daquele processo. Porque quando a gente fala, por exemplo, lá no início, quando o paciente está bem, começa a falar sobre coisas do fim de vida, quando o fim de vida de fato chega, aquele paciente e aquela família já conversaram sobre aquilo tantas vezes que as coisas estão muito mais claras para eles, né? Pode passar. Explorar crenças e valores, procurar entender o que é viver bem para uma pessoa e qual a expectativa dela em relação ao tratamento, né? Valores, eu brinco assim, que eu escrevo normalmente no prontuário, né? O meu modelo de plano de cuidado, quando eu vou escrever a respeito de não fazer medidas, eu escrevo assim: considero medida fútil, que, portanto, não deve ser indicada, pois pode contribuir para prolongar o sofrimento do paciente, sem nenhuma, de forma, pois o paciente se encontra numa situação irreversível, escrevo de forma muito clara. Então, o que não deve ser é, realizado. Isso aí é fútil, né?
O que, que é considerado potencialmente inapropriado? Potencialmente inapropriado é aquilo que, do ponto de vista orgânico, você entende que não vai trazer benefício para o paciente, mas que, do ponto de vista de valores, pode trazer. Então, desculpa, quando a gente fala de valor, pode ser, por exemplo, aquele avô que deseja, por exemplo, conhecer um neto, né? E que às vezes você vai dialisar um paciente, mesmo que você saiba que ele está numa fase final de vida, a expectativa dele é de dias, por exemplo, às vezes você pode decidir por dialisar um paciente, mas porque é importante para ele conhecer o neto, né? Então, o que está entre o fútil e o potencialmente inapropriado é o que a gente precisa discutir muito com as famílias, para a gente entender o que, que vem de crença e valor daquela família. O 6. Ao dar informações, evitar termos técnicos e eufemismos, procurar ser claro e objetivo ao passar informações sobre o estado de saúde atual e quais escolhas ele poderá encarar no futuro. Quantas vezes, né, o paciente vem para consultar com a gente no cuidado paliativo e ele não entendeu absolutamente nada que foi falado para ele pelo médico assistente. Porque o médico assistente não explicou de forma que ele compreenda claramente. E aí tem como ele decidir, né, se ele não compreende claramente. Introduzir assuntos sobre tratamentos invasivos, questionar o paciente se ele já parou para pensar em como gostaria de ser cuidado, que tratamento gostaria de receber. Algumas pessoas têm experiências prévias de familiares sobre reanimação e intubação, e essa pode ser uma forma de introduzir o assunto. É muito, muito legal você fazer comparações com familiares que faleceram anteriormente. Isso é muito comum. O papai sofreu tanto lá na UTI. Eu lembro que o papai sofreu tanto lá na UTI. Então, isso pode talvez nos ajudar. Talvez a mãe que está falecendo posteriormente, a gente definir como plano de cuidado, não levar aquela paciente para a UTI. Explicar os riscos e benefícios das diferentes opções de tratamento. Esclarecer quando medidas invasivas e artificiais de suporte da vida são benéficas e quando deixam de ser tecnicamente benéficas. É muito importante, né? A gente explicar para eles, ele não vai morrer daquilo, né? Nossa, mas ele vai morrer de não ser entubado? Não. Ele vai morrer de um câncer metastático sem tratamento, que levou ele ao estado de funcionalidade baixa, de caquexia, e é por isso que ele vai morrer, não é porque ele não foi entubado. Pode passar. É importante lembrar que esses assuntos devem ser colocados de forma gradativa. Não é preciso e dificilmente se consegue definir tudo em uma conversa. O planejamento de cuidados é uma construção. Só se consegue abordar priorização de medidas de conforto em detrimento de medidas invasivas, por exemplo, com um paciente, família, que já tenham compreendido estar lidando com um diagnóstico incurável, avançado, cujos tratamentos não estão dando bons resultados. Eu tive um caso também no hospital, assim, que foi muito, muito interessante, assim. É, Era uma velhinha bem idosa, acima de 90 anos, com câncer de pâncreas, numa fase final de vida, e eu gastei um tempão numa reunião familiar explicando para eles que nosso prognóstico era muito reservado, estimei tempo de vida curto, e aí, a hora que eu terminei a conversa, a filha falou assim: doutora, mas vocês vão fazer tudo que tem que fazer, né? Esse tudo que tem que fazer é que é importante ser compreendido. Porque o tudo que tem que fazer pode ser não fazer alguma coisa, né? Então, é muito, muito importante a gente conversar muitas vezes sobre esse assunto com as famílias. Não é o nosso ritmo, é o ritmo da família. Às vezes a família chega lá no hospital para poder a gente discutir extubação paliativa, e aí ele vem com uma demanda relacionada à dieta. Como é que eu vou discutir extubação paliativa, sendo que aquela família ainda está sem saber por que, que aquele paciente não está com uma sonda ou não está se alimentando, né? Pode passar. Após ponderar os aspectos pessoais e técnicos envolvidos, é que se constrói o planejamento de cuidado avançado, o qual deve ser compartilhado entre equipes e profissionais. Já falei sobre isso. É interessante que nesse processo se pergunte ao paciente também
quem ele gostaria que fosse abordado sobre as tomadas de decisões de tratamento, no caso dele não conseguir falar por si. Isso aí é muito mais fácil da gente conversar com o paciente, geralmente funciona muito bem. E eu coloco, às vezes, no início da minha anamnese, é, essa orientação para a equipe de saúde já saber. Porque, às vezes, quando você tem famílias muito conflitantes, isso aí pode ser interessante. Por um desejo do paciente, você escolher aquele que vai vir até você e que você vai conversar com ele. Às vezes, eu utilizo esse artifício até quando eu vou, por exemplo, fornecer o meu telefone para aquela família. Eu utilizo geralmente aquele familiar que foi sugerido pelo paciente. Outro ponto importante é disseminar as escolhas. Se perceber que é apropriado, estimule o paciente a conversar com seus familiares sobre suas preferências de cuidado. Pode passar. Sempre registrar as preferências em prontuários, já falei disso, né? Vou repetir. Lembrar de rever também, né? Periodicamente, eu já falei também. Sempre rever. Acho que é isso, gente. Pode passar, Paola. Bom, muito obrigada, gente. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Estou à disposição para discutir. Todo mundo está reflexivo aqui. Só que eu acho que aqui o pessoal aqui é leigo. Então, Uhum. eu acho que tem muita terminologia, não sei. Se alguém tiver ficado com dúvida de algum termo, quiser me perguntar, ou se não tiver ficado claro. Falaram para voltar no último slide. Vamos voltar. Eita, eu acho que era isso que eles queriam. Alguém tem perguntas, meninas? Eu queria perguntar desde o lado leigo. Uhum. Como eu posso fazer minhas diretivas antecipadas de vontade? Eu que não estou doente, eu que estou bem, eu estou lúcida. O que que eu devo saber? Não sei se você tem alguma guia, não sei, um Sim. documento. Na verdade, assim, é aquilo, né? Você fazer sua diretiva, é, você pode ou conversar com um familiar seu sobre sobre como seus desejos, como você gostaria de ser cuidada, ou você pode simplesmente pedir para alguém para te representar. Então, você pode, por exemplo, falar com o seu marido: olha, se acontecer alguma coisa comigo, que eu não tiver nível de consciência para definir, você que me conhece muito bem, eu gostaria que você decidisse por mim. Acho que isso é uma coisa que o leigo pode fazer, assim. Agora, em termos de documento, não existe um modelo de documento. Você pode ir lá no cartório e registrar da forma que você quiser. Você pode escrever uma carta e ir lá registrar no cartório. E você pode colocar lá o que você quiser relacionado a isso. Isso é para. A gente tem que lembrar que a diretiva antecipada é para orientar as pessoas como cuidar de você da forma como você deseja. Entendeu? Não é em uma situação específica. Porque o pessoal pensa muito que assim, sobre se vai entubar ou não, se vai fazer algum procedimento mais invasivo ou não, mas tem várias outras coisas também. Por exemplo, morrer em casa, né? É, eu falo muito assim pro meu marido também. Eu falo, ó, se eu estiver diante de uma situação irreversível grave, eu quero morrer em casa. Esse simplesmente falar para um familiar que você deseja morrer em casa ajuda demais a gente a planejar o cuidado, porque uma coisa muito difícil que a gente tem é isso, leva ou não leva para o hospital quando o paciente está grave? E às vezes, muitas vezes a gente explica para a família assim, não tem benefício de levar para o hospital. Aí a família fala assim, não, doutora, mas vai sofrer em casa?
Aí, se às vezes aquela pessoa já deu essa orientação, você fala assim, não, mas era um desejo de fulano morrer em casa. Então, a gente acha que diretiva é um documento, é uma coisa já elaborada, mas não é, pode ser simplesmente aquilo que eu falei, né? Olha, se eu tiver um evento neurológico grave que eu não for mais capaz de sorrir, para mim não vale mais a pena viver, né? Não sei Tem, se. tem uma pergunta aqui. Peraí, a Flávia falou assim. Tem alguma sugestão de como abordar sobre as diretivas antecipadas com nossos familiares idosos? Olha, Flávia, idoso é bem difícil, porque aquilo que eu falei, quando você tem noção que aquilo vai acontecer, aquilo às vezes traz sofrimento. Então, é, tem que tomar cuidado mesmo para conversar sobre isso. Eu acho que mais importante do que sugestão de como fazer é com quem fazer. Eu acho que cada um de nós conhece muito bem o nosso familiar, né? O nosso pai, a nossa mãe. E às vezes, mesmo que ele não verbalize aquilo, a gente consegue saber o que que ele deseja, o que que ele considera como valor para ele, entendeu? É, então, por exemplo, meu pai, eu já ouvi ele dizendo assim algumas vezes quando ele viu algum paciente acamado, vítima de um AVC. O meu pai olhou assim para ele e falou assim: Nossa, eu nunca queria ficar desse jeito. Na hora que meu pai falou: Nossa, eu nunca queria ficar desse jeito, eu pensei: É, então talvez se ele estiver diante de uma situação que eu precisar de definir se ele vai ficar daquele jeito ou se eu vou deixá-lo partir, talvez simplesmente essa frase que ele colocou para mim seja suficiente. A gente não precisa esperar que ele verbalize de forma bem clara o que a gente tem que fazer. Talvez em pequenas expressões, a gente fala muito, né? Prestar atenção da linguagem não verbal, prestar atenção do que está escrito do que o paciente fala nas entrelinhas. Isso é muito importante, porque às vezes ele não fala diretamente, mas ele dá para a gente várias dicas a respeito disso, assim, né? Uma diretiva antecipada que eu vejo muito, muito comumente nos idosos, assim. O idosinho fala assim: ai, meu filho, já estou cansado, já está na hora de eu encontrar seu pai, que às vezes já faleceu. Isso para mim é uma diretiva muito clara, assim, que para ele realmente já cumpriu aquela etapa dele de vida e que para ele está ok, né? Então, prestar atenção, acho que nos sinais, nos pequenos sinais, eu acho, Flávio. Não sei se te ajudou. Doutora Flávia, eu quero Oi, fazer uma Dri. pergunta. Boa noite, muito Boa noite. esclarecedora sua aula, muito boa. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim: ah, mas e se já tiver definido as diretivas com o paciente e aí na última hora a família mudar de ideia e resolver tudo o contrário? O que a gente faz para conduzir? Esse acontece muito. Eu não sei se você lembra que a gente falava lá no hospital do familiar que cai de paraquedas na última hora. É, é, É aquele familiar assim que vem de longe, geralmente, e que não participou nada do processo de decisão compartilhada, nada, nada. Aí chega lá e bota fogo no parquinho. isso, Primeiro entender que aquele familiar, ele pode não, ele pode estar diante de um luto complicado, acho que isso é importante. Então, às vezes, não é uma briga de foice. Muitas vezes a gente vê aquele familiar conflituoso querendo mudar tudo e o profissional de saúde bate de frente com ele. Não é uma briga de foice, né? Aquele filho que às vezes estava distante o tempo inteiro podia estar distante porque ele estava sofrendo e nada permitiu que ele aproximasse para poder compartilhar o cuidado. Então, acho que ter empatia para aquele que discorda, eu acho que é importante. Na grande maioria das vezes, aquele que discorda é porque não participou do processo mesmo. Então, você tem que começar tudo de novo com ele, explicando tudo de novo, definindo e tal. Mas nem sempre a gente ganha. Muitas vezes chega aquele momento que a gente precisa tomar aquela decisão e que você ainda não conseguiu
não é convencer, tá, gente? Porque o objetivo não é convencer. É, não conseguiu ainda estabelecer aquele acordo entre eles. E aí, na minha opinião, eu sempre faço isso, eu acho que juridicamente também, pelo que eu falei para vocês, a gente tenta manter o desejo do paciente e registrar muito, muito bem isso no prontuário. Mas não é comum, tá? Eu não sei falar números, Dri, mas já vi Luciana falando isso algumas vezes. É, esses, quando é muito bem documentado, muito bem conversado, muito bem discutido, é bem incomum problema jurídico relacionado a isso quando a gente tenta prevalecer o desejo do nosso paciente. Ah, sim, perfeito. Alguém tem alguma Quero outra fazer um comentário. curiosidade? Posso, Paula? Pode, Olinda. Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui sentindo até calor além da menopausa, sabe, doutora Flávia? Além da menopausa, estou suando aqui. Assim, como que tem sido maravilhoso participar de tudo isso e aquele pesar que a gente tem, né? Como eu queria saber de tanta coisa antes. Que eu vivi coisas muito difíceis com minha mãe, com câncer, ficou durante 7 anos com a leucemia. E aí ela viveu isso muito, logo depois que ela havia vivido isso com o meu pai. Aí ela fazia tudo com ela nessa direção. Não, com seu pai foi assim, eu sei que vai acontecer, é assim, eu quero assim. E a família inteira, na nossa, né, legalidade, na nossa falta de conhecimento, a gente sofreu muito. Eu fico aqui vivendo e falando, meu Deus do céu, como fizemos. Mas não adianta lamentar, né? Passou, agora é aprender. E quando você falou assim de idosa e idosinhos, eu já estou no idosa, né? As idosas. Aí como que eu já estou mudando aqui a forma de ver isso, gente? Muito obrigada. Nossa, por tudo, né? Desde o simpósio, eu ouvi vocês lá. E adivinha o que eu fiz aqui em casa quando eu cheguei? E não terminei, não, né? Porque eu acho que eu estou fazendo um testamento, não é uma diretiva. Tá escrevendo, que legal. Gente, mas muita coisa mesmo. E na oportunidade que eu tive com os meus filhos, eu comentei e ainda falei assim: olha, tá dentro da minha Bíblia. Tudo que acontecer comigo da agora para frente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês pegam a minha Bíblia, porque eu escrevi e tá tudo lá bonitinho assim. Aí, de vez em quando eu vou lá, corrijo alguma coisa, conserto alguma coisa. Mas a minha dúvida, né, que eu penso é: todos os hospitais nossos hoje. Eles estão preparados assim, né? Adriana, eu vejo aqui, Sete Lagoas, Paola, vocês, que bênção, né? Mas tem lugares que todos já sabem sobre isso, porque na época dos meus pais, a minha mãe morreu tem 10 anos, vou fazer 8 anos. Então não tem tanto tempo assim. Aí ninguém falou nada disso pra gente, ninguém nos chamava para conversar nada. Aí ficava aquela coisa, o médico chegava, olhava um para a cara do outro, e a gente olhava para a cara do médico. Aí eles deduziam que e eu sou filha única no meio de 6 homens. Aí os irmãos, eles deduziam que os irmãos eram mais fortes. Então, por os irmãos, eles falavam as coisas. E para mim, escondia. E um escondia do outro. E ficava aquela coisa. E como eu fiquei com a minha mãe no momento final, no dia da aula da outra doutora Flávia, que foi sensacional sobre o luto, eu estava percebendo isso, né? Como que a minha mãe queria A e a gente fazia B. Principalmente eu que não sabia. Talvez, né, se eu soubesse, quanta coisa teria sido diferente, né? E aí, É, o que que a senhora me diz sobre isso? Os hospitais hoje estão preparados? Olinda, primeiramente o seu depoimento, né, sobre a sua mãe, assim, realmente a gente ouve isso muito, isso também aconteceu comigo, pessoalmente, É, assim, eu lembro da minha avó, ela morreu na UTI, internação prolongada na UTI, muito sofrimento. sim. Lembro do pessoal perguntar para o meu pai, para minha mãe assim: vocês querem que faça tudo? Meu pai, não, tudo, claro, tudo. E hoje eu Isso. fico vendo retrospectivamente, na, quando ela estava no velório dela, ela estava tão inchada de quantidade de soro que foi feito de forma incorreta nela, que ela inchou tanto que a pele dela Sim. estava rasgando. E Uhum. aí, quando ela faleceu, aquele excesso de água encharcou, igual quando o vaso com excesso de água apodrece, assim, fica aquele cheiro úmido. Ela estava desse jeito no caixão. E eu não esqueço isso.
Eu não esqueço. Eu falei, aquilo ali para mim foi um marco de como fomos longe demais com aquilo. Na época eu não tinha conhecimento de cuidado paliativo, então esse Exatamente. sentimento que você tem é um sentimento que muita gente que depois que passa a conhecer tem. Mas infelizmente, assim, essas discussões a nível hospitalar ainda estão muito, muito incipientes. Assim, é claro que a gente já caminhou muito desde que o cuidado paliativo vem ganhando, né, cada vez mais, graças a Deus, né, espaço aí dentro das discussões. Teve agora, no último domingo, né, no Fantástico, a Ana Cláudia Quintana falando sobre isso, o Alexandre. Então, graças a Deus, a gente está falando cada vez mais sobre isso. Mas ainda é muito incipiente, muito. E muita gente morre sofrendo dentro dos hospitais porque não se conversa antes sobre diretivos antecipados. E te Exatamente. E dizer que pouparia, desculpa, pouparia muito sofrendo. pouparia Eu tantos exames. brinco que quando a gente consegue discutir isso com a família, o paciente sofre muito menos. Eu tive uma paciente daqui de Sete Lagoas, o esposo era médico, o filho era médico. Ela morreu sozinha na UTI de um grande hospital de Belo Horizonte. Morreu em solidão, num lugar que não era o cheirinho da casa dela, num lugar que não era pelo toque, pela presença física das pessoas que ela ama. E aí, Sofrimento, né, dessa quando a pessoa. família não aceita e quando o paciente não aceita discutir direitinho antecipada, sofre mais mesmo no final de vida, não tem jeito. Né? São muitos detalhes, né? Eu me lembro que eu mudei para o Biocó, aqui em Belo Horizonte. Aí eu tinha pijamas, pessoal, pareciam roupas, né? Os pijamas tinham que Hum, parecer roupa, porque eu mudei para o hospital praticamente. Aí não se falava disso, é só sobre isso. E esse sofrimento de dar algum medicamento, uma coisa, não sei nem se é pertinente, mas se eu estiver exagerando, vocês podem me cortar, tá, gente? Que eu estou tão empolgada com tudo isso. Aí uhum. você acredita, doutora Flávia, que houve, meninas, um incêndio no hospital e a minha mãe já estava muito mal, sabe? Muito mal. Aí começou a entrar aquela fumaça debaixo da porta, aquela confusão. Aí eu e meu irmão corremos com ela. Corremos com ela, aquela coisa toda, e fomos com ela e com todo mundo do andar, né? Aí mudamos todo mundo de andar, aquela coisa toda. Aí eu achei que ela ia morrer mesmo, porque, né, eu já estava naquela coisa toda. Aí eu me lembro como se fosse hoje, daí um pouquinho os médicos mesmo que foram atendê-las e tudo, eles estavam falando, sabe sobre o quê, gente? Sobre o incêndio, sabe? Nesse dia eu me lembro até que eu dei um showzinho à parte, que eu falei assim, aqui, será que ela está gostando de ouvir esse assunto? Me deu vontade de falar assim, olha, ela já está morrendo de uma coisa, vocês vão matá-la por causa de outra. Sabe, assim, claro que eu não verbalizei, mas era isso que foi isso direitinho que eu senti. Eu falei, meu Deus, que loucura. Olha só que interessante isso que você fala, né, a respeito de palavras, né? Porque é isso. Às vezes você está lá no CTI e as pessoas começam a falar sobre coisas, É, né? Eu, para trazer isso muito para a família, eu acho muito legal você falar isso, que me lembrou o seguinte: quando eu vou conversar com as famílias sobre decisões de UTI, por exemplo, de não levar para UTI, ou, por sim. exemplo, de não internar o paciente, eu trago um pouco a espiritualidade para a história. E eu li uma vez que na tradição budista, eles acreditam que também existe vida após a morte. Hum, Mas eles acreditam que o início da caminhada daquele espírito, não sei nem se eles chamam de espírito, tá no segundo plano, né, daquele ser no segundo plano, ele é influenciado pelos sentidos a que aquele indivíduo foi exposto nos últimos minutos de vida. O que são os sentidos? imagina. Toque, visão, audição, Hum, cheiro. Então, eu explico isso muito para as famílias. Eu falo assim: você prefere que o seu pai esteja deitadinho na cama dele, sentindo o cheirinho daquele lençol lavado que ele sentiu a vida inteira, com o passarinho que cantava lá na varanda dele, com a família em volta tocando ele? Outro dia eu fui cuidar de um paciente em casa no fim de vida, os filhos todos em volta do paciente tocando violão, porque ele adorava música. Ou você prefere um familiar escutando bip, bip, bip dentro da UTI, sozinho, abandonado, num ambiente frio, gelado, que é do ar-condicionado? Então, assim, isso aí é muito interessante mesmo pensar sobre isso. muito, 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 muito. Gente, é muita história. Um dia nós vamos conversar mais sobre isso, que tem muita história nisso aqui. Eu só Muito. sei que essa história do incêndio, a gente tem que pensar muito, porque a última coisa que eu achei que o pessoal do próprio hospital falaria era sobre o assunto, né? Aí quando eles saíram, eu me lembro que ela falou assim comigo.
aqui, se tiver esse assunto de novo, não deixa, não. Ou seja, ela pensou que ia morrer, tipo assim, tô doente desse jeito, eu vou morrer com essa conversa aí, ó, sobre isso que eu poderia, né? Muitas vezes, Olinda, a família fica com pesar da gente conversar com o paciente sobre o assunto direto relacionado à morte dele. E eu percebo muito na minha prática, assim, quando eu consigo conversar, é um alívio. Você tira um Uhum. peso de cima daquele paciente. O paciente ele faz até assim, ó, quando ele pode conversar sobre aquilo. Tira porque o velado, né, o que não se conversa também, ele é muito ruim. Ele vai pesando aquele paciente por dentro, vai pesando. E quando você insiste em achar que o melhor é não conversar, aquilo ali vai ficando guardado por debaixo do tapete e só vai piorando a situação, Com né? certeza, com certeza. E Mas muito obrigada, muita gratidão. Bom demais. por isso que o projeto insiste tanto. Vamos falar hoje, vamos conversar, vamos perder o medo. Vamos conversar com nossas famílias. Porque quando escutam essas coisas, as famílias, não, cala a boca. Você está boa, você está saudável, vai falar com. Minha mãe fala, você já está virando doida, não quero nem falar. Então, e eu queria compartilhar hoje com vocês uma carta. A carta de uma das voluntárias que eu mais amo e que ela fala a nossa linguagem. Para você entender como poderia ser uma diretiva antecipada de vontade. Eu quero que você feche o olho e consiga sentir a energia da pessoa escrevendo esta carta. Escuta aqui. Dice, portanto, a vida amar, portanto, o amor viver. Eu, desejo grifar aqui minhas mais profundas, tensas e dignas vontades relativas aos meus cuidados de saúde, caso seja diagnosticada com uma doença grave e incurável, demência avançada e ou estado vegetativo, e me encontro incapaz de comunicá-las em função de algum agravo relativo ao adoecer. Nesta vida, os que me amam conhecem minhas gargalhadas mal educadas e insistentes. Meus olhares expressivos. Todo mundo querendo. Eita. Meus olhares expressivos, curiosos e nada misteriosos. Minha sensação de plenitude ao saborear comidas mineiras, chocolates fuleiros e ainda os requintados. Conhecem meu amor à natureza, aos gatos, às músicas prováveis e chicletes, bem como as inimagináveis escritas em 1930. Conhecem meu gosto por dirigir em alta velocidade e pagar o preço com multas cruéis e cruciais. Conhecem minha realização ao tocar outra alma humana ao colorir dias nublados, de quem cruza meu caminho através da minha profissão. Sabem como me dignifico com meu trabalho e eu tenho como o mais sagrado dos fazeres. Os que me amam sabem o quanto celebro com gratidão as trocas de afeto, os momentos de cumplicidade em família, onde encontro a paz. Me conecto das raízes às flores. Dito tudo isso, questiono aqui: de que vale manter um coração batendo ao custo de não viver? De que vale manter um corpo funcionando artificialmente se ele já não me leva para lugar algum? De que vale se esconder atrás de uma doença, de sintomas insistentes, progressivos e de curso permanente? De que vale arriscar uma cirurgia, sondagens, múltiplas alimentação por vias alternativas, hidratação fútil, antibióticos, exames diversos, diálises, quimioterapias e radioterapias? Por exemplo, quando a doença segue seu curso natural, independente de tais medidas. De nada vale. E eu não quero. O que realmente quero é morrer bem,
como bem vivi. Quero então que os cuidados a mim dispensados em fim de vida tenham um foco apenas em minimizar minhas dores, angústias e múltiplo sofrimento. Quero sentir-me confortável, serena, junto à minha família, se possível, na minha casa. A fim de cumprir meus desejos, peço a meu marido, blá, 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 que use sua voz para falar por mim, caso se faça necessário. Em sua ausência, peço à minha irmã, lá, 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 que cele pelas minhas vontades, sem modificá-las, mas sim esclarecê-las e complementá-las, caso algo não tenha sido dito neste documento. Peço ainda que, em caso de discórdia do profissional de saúde, quando as minhas vontades prévias seja procurado um novo profissional que respeite os desejos aqui expressados. Aí ela assina e coloca seu procurador e seu procurador substituto, né? E eu me encantei por essa carta. Eu falei, não preciso terminologias estranhas, extubação, lá, lá, lá. Ela deixou claro que ela quer morrer como bem viveu. E eu me encantei, achei que eu queria compartilhar isso hoje. Vocês gostaram da carta dela? Maravilhosa. É muito linda, né? É linda, viu? Alguém quer falar mais? Nos instiga a escrever a nossa também, né? Aí, A minha já É, está pronta. só para vocês verem que não é nada do outro mundo. É simplesmente ser honestas, ver o medo. Queria agradecer, Flávio, pela aula, porque eu e Rodolfo estamos aqui pensando em escrever a nossa, né? Então a gente assistiu junto para a gente se inspirar, né? Para a gente ver como que a gente pode fazer e um ser a voz do outro quando a gente já não puder falar. Então, muito obrigada. que bacana, Karine, isso mesmo. É, E eu Karine, tenho adereça certeza para que o projeto. eu tenho certeza que um vai saber escolher pelo outro, porque, né, se é um casal unido, que se ama e vive bem, essa sincronia existe, né? Da mesma forma que vocês estão assistindo juntos essa aula, né? É muito lindo, né, esse casal aí. é. Acho que Rodolfo vai virar paliativista também. Verdade, eles têm Bom, toda razão. precisamos muito. Assiste todas as aulas, né? A Karine me põe para assistir todas as aulas, não tem saída, não. Mas você brilha quando escuta as aulas. Eu vejo o seu olhar. Você gosta. É, é, Pensa é isso quanta mesmo. criança pode ser abençoada por você. Quanta mãe Pois pode é, ser aliviada por você. O Rodolfo é é pediatra? Ele é. isso. Ai, nossa, Rodolfo, tem tanta discussão bacana acontecendo de cuidado paliativo dentro da pediatria. Você viu Nossa falando, né, de Senhora, autonomia, né? pois é. E é um problema. Quer ver? Paola deve saber. Dessas pessoas que estão aí, tem o quê? Tem médico, tem psicólogo, tem assistente social, tem pessoa. Agora, Tem dentista. tinha que ter, tinha que ter juiz, tinha que ter Advogado. desembargador, tinha que ter advogado, porque no final das contas, se, igual quando ele falou, não, você escreve na papeleta e tudo, mas se a família entra com um processo, esse troço demora 10 anos para resolver, e até lá a gente já furou 3 úlceras gástricas. É. Então, eu acho que quem manda é o juiz, mas ele fala assim, não, eu sou juiz, sou errado. Eu vou falar isso com o juiz, ou sou desembargador? Nesse não, existe cuidados paliativos, eu fiz o que é melhor para o paciente. O juiz sabe muito mais do que médico, o juiz sabe muito mais que Deus, o juiz sabe mais do que qualquer ser humano. Então, isso está sendo um problema. Eu vim de uma geração, vou fazer 40 anos de formado, onde os meus grandes. Tive umas porcarias de professores, mas tive grandes professores. E o que eles faziam eram esse cuidado
paliativos pela percepção médica que eles tinham. Eles falavam com a família: olha, o que a medicina pode fazer, eu já fiz, fez nada. A família entendia, ela entendia que o médico estava fazendo o que era o melhor para o paciente, ninguém questionava e tudo bem. A partir do momento que entrou a judicialização na medicina, aí virou esse problema de o que é que você quer que eu faça? Quer que faz tudo? Quer que É. não faz nada? Aí o médico acaba perguntando essa pergunta imbecil, mas é por causa da questão da judicialização. Judicialização. Não, a gente vai ter que andar junto com o direito, senão também não adianta. Eu Sabe como concordo é que é? Eu acho que plenamente você, com você. Concordo plenamente né, e, a gente que é médico, infelizmente, o jurídico está atrás nessas discussões. Olha para você pois ver é, uma coisa, que é uma coisa de diretiva antecipada que é super crítico e sempre tem discussão a respeito. É a transfusão em testemunha de Jeová. É bem polêmico esse assunto, né? Agora, graças a esse, Deus, agora, esse ano, depois de muitos anos de discussão, o Supremo Tribunal Federal deu aí uma decisão final a respeito disso, né? isso, E aí, isso, muitos anos depois disso aí, ó, encher a pois é, cabeça de até pacientes, que, familiares e profissionais de saúde. pois é. Mas então nós temos esse problema, porque é muito ruim você fazer uma coisa que você sabe que você está fazendo certinho, está fazendo melhor, está fazendo tudo de amor para o paciente, e um juiz falar que você está errado, que você tem que pagar não sei E o a angústia quê. que você tem quando não E faz as isso coisas, né? é, é muito ruim, isso, é muito ruim. Sim. E, Quantas vezes ele chega e não consegue dormir? Deus me livre. Então, aqueles pacientes prematurinhos que às vezes a gente põe lá em tuba e uma saturação assim que nem o saturímetro marca, dá lá 30, 40%, que na verdade não é verdadeira, mas você sabe que ficou em hipóxia horas e horas e horas, aí tem que fazer surfactante, tem que deixar o menino entubado. É uma covardia isso, é uma covardia, sabe? Na E aí pediatria ainda é mais difícil ainda lidar com essas nossa questões, senhora, mas muito isso me mais. dá uma dor assim, nossa, me embola o intestino. É muita covardia, porque É, tem que se fazer, porque tem essa tecnologia a ser aplicada. é. Isso é maldade. E não deveria ser, porque nossas decisões enquanto profissionais de saúde, elas não deveriam ser movidas pelo medo, né? Medo de Pois ser, é, né? exato, Não deveria, né? exato, né? Hum. Isso aí e é muito difícil. E essa questão dessa briga entre a conduta médica e a questão da judicialização, qualquer juiz fala, não, você tinha que ter feito isso. Como é que você fala, não, sou juiz, eu não tinha que ter feito, não, tinha que ter feito outra coisa. É ele que manda, ele É, sabe mais do que Mas médico. eu acho que agora para não isso, conta. Rodolfo, é registrar muito no prontuário. Eu tive um caso de um bebezinho lá no Nossa Senhora das Graças, que a gente deixou de instituir medidas para ele. Já era um bebezinho prematuro, com um monte de complicações, já estava internado no hospital, acho que 6 ou 8 meses, quando o pessoal me chamou para a gente poder começar a discutir as lições de cuidado paliativo. Eu acho que para poder solucionar isso, eu acho que a única solução é, igual eu falei, conversar muito, discutir muito e registrar muito. Eu lembro que esse bebezinho, eu registrei as coisas relacionadas à discussão de cuidado com a família umas 6 ou 8 vezes, página inteira no prontuário. Porque aí, Pois ó, é, conversei, expliquei para a família isso, conversei com a família isso, nós decidimos juntos isso, reuni com o médico assistente isso. E eu acho que é registrar mesmo, escrever, para de certa forma, se não, é o que a proteger. gente tem. Até agora é o que a gente tem, é isso mesmo, né? É, Mas é ruim isso, né? Eu acho que a gente muito. tinha que trazer essa turma do direito para andar junto. Sim, com Porque, certeza. assim, né? Ô, doutora Sim. A gente Flávia, tem que mas a adotar. turma do direito já tá embarcando muito nos cursos, né? Na especialização de cuidados paliativos. Na minha turma mesmo tinham 3 pessoas do direito, né? Em Olha que Belo bom. Horizonte também já tem advogados, já especialistas na área para isso. Eu Então, convidei dois para se prepararem do a direito. gente sabe que eles estão já envolvendo, já estão embarcando nessa, e também com a aprovação da política nesse ano, né, em maio desse ano,
e as discussões aí para implementação da política estão cada vez mais quentes aí, né? A gente sabe que vai ser um solo mais fértil ainda, né, doutora Flávia? A gente sabe que está lento, mas as coisas estão acontecendo, o movimento está aí, né? Cada dia mais saindo aí diretrizes. O doutor Alexandre falou, está trabalhando lá no Ministério da Saúde. Em breve vai sair aí uma normativa sobre a implementação da política pública. E a política vem para exigir mesmo, né, dos municípios, né? Agora já tem o incentivo para os municípios, então a gente Isso. acha que a partir de agora, né, as coisas podem caminhar muito positivamente na temática aí dos cuidados paliativos, né, na área mesmo, né? É, E Vamos devagarzinho sempre. ia falar isso. Eu sei que é devagar, mas pelo lado do projeto Lopes, nós estamos educando os leigos, as famílias a exigirem, a olhar além, porque eles entram nos processos porque desconhecem. Por quê? Porque nós achamos que você não fez tudo, aquele tudo que Uhum. estamos acostumados a escutar. Por isso que eu gosto muito de convidar as pessoas, vamos, se prepare, conheça o que é um cuidado paliativo. Porque assim o médico vai perder o medo. Que eu não vou te processar, eu vou te agradecer se você ajuda a meu filho, a meu marido a não sofrer. Mesmo que é, seja que ele vai partir um mês antes do que eu quisesse, né? é, é porque quando se trata de idoso, de um certo modo, existe um certo tempo para esse processo acontecer, ter conversas, ter reuniões. E, normalmente, quando é recém-nascido, é prematuro, extremo, não dá tempo. E sempre existe aquela expectativa de que um parto vai ser sempre uma coisa maravilhosa. É. Sim. Então, é um negócio Eu acho complicado que a isso, né? situação que você vive ali de neonatologia são os mais difíceis mesmo e desafiadores. Concordo. Né? Ó, prazer, Flávio. Depois Prazer você também, não está todo mais. meu. Né? Prazer foi todo meu. A gente estou lá no hospital. Você está no Hospital das Graças? Não mais, não. Não estou mais, Não não. mais, né? Então a gente não vai encontrar, não. Mas é um prazer, Uhum. viu? Ótimo. Eu Prazer, meu rezo também. mais para que esse processo, e é uma coisa irreversível, a questão dos cuidados paliativos, e é lindo, é maravilhoso, é humano, ele é espiritual, é muito bacana isso, muito legal, muito Tô legal. achando que você já convenceu, Karine. Vai ser paliativista também, viu? Ah, Tá então, ótimo. gente, se alguém quiser falar alguma outra coisa, ou já podemos encerrar por aqui. Eu só tenho a agradecer, doutora Flávia. Nossa turma cada vez está ficando preparada e está, eu acho que está tão pronta, tão envolvida que vai ser que nos ajude a espalhar. Calma, calma, cuidado paliativo é lindo. Eu que agradeço, Paula, a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e te parabenizar sempre pelo projeto lindo, lindo que vocês estão fazendo. Obrigada. Vamos tirar nossa foto oficial para o certificado. Quem assistiu a todas as aulas tem seu certificado bonitinho. Então vamos tirar a foto em 1, 2, e 3. Prontinho. Então, sem mais, muito obrigada. Boa noite com todas. Até a semana que vem. Obrigada, viu, Boa doutora Flávia? noite. Obrigada aí, foi Obrigada. Boa noite. excelente aula. Falou. Obrigada. Boa noite, obrigada, pessoal. Até Pode mais. tchau.